Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Ok, namastê. Então, o último verso do capítulo 6. Mesmo entre todos os dhyana yogis, os yogis meditadores, né, aquele fiel que medita em mim, com a mente absorvida em mim, é considerado por mim como o maior de todos os yogis. Então, aqui ele se refere aqui àquele yogi, né, aquele yogi não dual, né, que medita em mim, né, como idêntico a si mesmo, a sua própria natureza, né? Jiva Atma, idêntico a Paramatma. O Atma do Jiva é idêntico ao Atma de Brahman, né? Aquele que medita em mim, com a mente absorvida em mim, né, é considerado por mim o maior yogi, né? Ele compreendeu que eu sou o substrato de sua própria existência, eu sou a sua própria consciência, eu sou a natureza do universo, do Criador e da criatura, né? Então, este é o maior, é a meditação mais importante, a meditação conclusiva, que é a mais elevada, é a mais difícil, porque requer uma mente muito bem preparada, como nós sabemos, né? Caso contrário, o indivíduo ele precisa meditar em algum objeto, né, que não seja ele mesmo, né, um objeto de meditação. É muito difícil o indivíduo conceber a ideia de uma meditação cujo objeto é a sua própria natureza intrínseca, né? Como fazer essa meditação? Se a natureza intrínseca de todos nós é o mais sutil do sutil, é aquilo que é o fundo, né? Que é o substrato, né? Que pervade tudo, né? Então, é o maior sadhaka naturalmente, né? A meditação, ela requer um objeto de meditação, né? Até mesmo, no caso da, os casos de assassinatos, né? Esses thrillers que a gente vê no cinema, é tudo sobre assassinato, crime, assassinato, né? Aí o juiz tem que, com a juria lá, tem que determinar se o assassinato foi premeditado ou não premeditado, né? Então, o indivíduo premeditou, não, eu vou assassinar, eu vou roubar um banco, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Então, a meditação é algo conhecida por todos nós, né? E ela pode ser, né, meditação sobre qualquer coisa, até mesmo, né, um roubo, né, ou um assassinato. A gente vê nesses filmes que as pessoas ficam meditando no plano ideal para roubar, fazer um assalto daqueles mais, né, espetaculares, né? A gente vê alguns filmes interessantes sobre essas violações do Dharma. Quase todos os filmes envolvem violações do Dharma. Elas são meditações, portanto, Krishna, né, ele fala, aquele que medita somente em mim como a sua própria natureza, né, é o meditador não dual, é aquele meditador considerado por mim o mais elevado. E esta é a única meditação que realmente liberta o indivíduo, né? Nós precisamos lembrar que no início nós nos apoiamos no mundo, nas pessoas, nas coisas, nas circunstâncias, nas situações. A gente se apoia no mundo, a gente utiliza o mundo como bengalas ou muletas, né? Que nos deem um pouco de segurança e estabilidade, né? E satisfação e conforto, né? Gradualmente, nós nos tornamos karma yogis. A gente vai transferindo, né, a nossa dependência do mundo para a independência, né? Ou melhor, para a dependência, né, em Ishvara, né? Saguna Ishvara, né? Então, a gente vai incluindo, né, Ishvara, o Criador, na minha equação de vida, Deus na minha equação de vida, compreendendo esse relacionamento, até que eu possa fazer um outro passo através do Nididhyasana Vedântico, e este passo é o único passo que conduz
a dependência em Nirguna Brahman, Nirguna Ishvara. Nirguna é a minha própria natureza, Nirguna, né? Nirguna Jiva, Nirguna Ishvara, Nirguna Brahman é simplesmente a consciência e existência livre das cores, das modificações, das configurações, dos gunas, nirguna, sem nenhum guna, não existe nada além deste pano de fundo, desta consciência original livre de qualidades e atributos, né? Então, esta meditação é a meditação em Nirguna Brahman, que é a única meditação que realmente liberta o indivíduo. Porque essa meditação vai estabelecer a dependência que antes era colocada no mundo, que depois foi transferida para Saguna Brahman e agora está sendo transferida para Nirguna Brahman. Que tipo de dependência é essa, né? É dependência em mim mesmo, porque a minha natureza é Nirguna Brahman, que é sinônimo de independência, ok? Então, todos nós apreciamos o quê? A não dependência. Vocês conhecem alguém que consiga ser feliz e pacificado e tranquilizados e satisfeitos e alegres, dependente de alguma coisa? Ah, sim, sim, eu me apaixonei, eu estava feliz, apesar da dependência, né? Mas aquela dependência, aquela felicidade é uma felicidade já defeituosa, porque no fundo da mente, no subconsciente, existe já aquele medo de perder. Por quê? Você tem medo de perder algo que você depende, né? Então, inconscientemente, o medo de perder está lá e os conflitos surgem, né? Após um período no qual ambos os apaixonados procuram apresentar uma ótima, melhor imagem possível de um para o outro e do outro para o um, de acordo com a compreensão do que seja a expectativa do outro, né? Então, tudo isso dura pouco, né? E, no final das contas, ninguém consegue ser feliz sendo dependente. A independência é a nossa real natureza, por isso que dizemos, você jamais pense que você irá encontrar moksha fora, porque moksha, que é a independência, é a liberdade, a não dependência de nenhum outro fator, é a nossa natureza intrínseca. Nossa natureza é moksha. Portanto, não precisamos de buscar moksha fora de nós mesmos, porque moksha é a nossa natureza intrínseca. Então, por que nós fazemos todo esse processo de Shravana, Manana e Nididhyasana? É porque nós precisamos, sim, de fazer um esforço para compreender que a minha natureza é moksha, sempre livre e independente do complexo corpo-mente e as suas experiências a respeito do mundo. Então, o nosso esforço é de compreender que a minha natureza é moksha, mas isso não significa que a pessoa ouça estas afirmações do Vedanta e pense que não existe nada a fazer. Não, não, eu não busco mais moksha, porque moksha é a minha natureza, eu não quero saber de encontrar moksha, de buscar moksha. Tudo bem, moksha é a sua natureza, agora o que você precisa é o quê? Nididhyasana, até que você possa realmente assimilar e internalizar, né, e declarar a sua independência, né, através da compreensão de sua natureza, sempre livre e independente do mundo e do corpo-mente que experiencia o mundo. O que que a gente precisa fazer? Nididhyasana, Nididhyasana, a maior de todas as meditações. A gente não pode deixar isso fora pensando que o autoconhecimento seja meramente intelectual, porque isso acaba passando uma reputação negativa do que seja realmente o processo Vedante, que não é uma filosofia, não é um conhecimento meramente mental, informativo, intelectual, filosófico, mas é um ensinamento que serve ao propósito de transformar o indivíduo e o modo qual ele experiencia a si e o mundo, ok? Nididhyasana. Aquele que medita, né, em mim, aquele que faz esse nididhyasana, né, aquele que medita em Deus, como o quê? Como ele mesmo. Ele vai saber que Deus é o seu próprio Atma, que Deus não existe fora de mim, Deus é o substrato de tudo, né? Então, este que faz esta contemplação a respeito de sua real natureza, em Brahman como Brahman, em Turiya como Turiya, em
em Paramatma como Paramatma, né? Ele permanece no Atma, né? E ele não precisa de pensar em mais nada até que esta compreensão seja internalizada e que transforme realmente, efetivamente, a vida do indivíduo. Deus é o seu próprio Atma. Deus não é uma pessoa, uma entidade ou até mesmo um conceito que existe lá fora. Deus é a sua real natureza, né? Que é o Atma. Portanto, no verso diz, né, medite em mim, permaneça absorvido em mim, né? Esqueça do mundo sempre que possível e permaneça, né, imerso nesta compreensão e assim como ser, assim por dizer, você se funde em mim, funde no oceano. Como assim? Né? A onda, ela se fundiu em Ishvara somente para mais tarde ela compreender que a natureza do Jivatma é Ishvara, é a água, é Brahman. Então, essas noções de se absorver, de se fundir, de se, né, se elas são palavras que dão noções de espaço, tempo, ação, experiência, mas elas significam uma profunda compreensão. Imagine que a onda do oceano, ela se sentisse realmente, ela tivesse um corpo sutil capaz de produzir pensamentos a respeito de si, e ela se sentisse uma entidade separada, independente do oceano e independente da água, sempre aflita, com medo de chegar lá na praia ou chegar lá nas rochas, né? E ver a sua configuração onda, o seu Namarupa onda, ser destruído. Então, a pessoa, essa onda, né, simbolizando a pessoa, ela está sempre aflita, ansiosa, porque a onda está chegando lá no fim, né? E vai explodir, estourar na areia ou nas rochas, né? Então, é a mesma situação. Então, como é que essa onda vai resolver esse problema? Ela compreende primeiro, né, que eu sou parte integrante de Ishvara, eu sou parte integrante do oceano, né? Eu não sou uma entidade independente do oceano. E aí, mais tarde, essa compreensão irá facilitar a compreensão de que, na verdade, eu sou algo muito superior ao oceano, eu sou o substrato do oceano, porque eu sou a água das ondas, as águas das espumas do mar, as águas, né, de todos os lagos. Então, eu sou a água, né? Eu sou Brahman, eu sou o Atma, eu sou o Paramatma, o único Atma que existe. Na verdade, Paramatma, Jiva Atma, a gente tem que, no final, esquecer essas duas palavras, esses dois conceitos, para, absoluto Atma e relativo Atma, e a gente tem que simplesmente compreender que só existe o Atma, só existe o ser, só existe o eu, e eu sou este ser. E este ser é auto-evidente, auto-luminoso, né? Como eu disse no Upanishads, ele gosta de se mostrar, né? Como é que é a palavra que eu usei mesmo? Não é vaidoso, não, ele é exibido. Ele é exibido, ele sempre aparece como aham, eu sou, é o eu, né? A consciência que faz essa exibição na mente humana como o aham, eu sou, né? Eu existo. Portanto, você deve permanecer fazendo esse nididhyasana. Ah, então eu tenho que parar de viver minha vida. Não, viva a sua vida, mas no fundo você está, lá no fundo, você está todo o tempo, né, lembrando daquilo que você realmente é, né, deixando que aquilo seja realmente, né, a força, né, que vai conduzir a sua vida para a compreensão de sua natureza moksha. Você não precisa, no início você pode meditar em Krishna como uma entidade que irá favorecer a realização de seus desejos, mas mais cedo, mais tarde, você precisa meditar no para Krishna, Paramatma, né? Que é a real natureza do Krishna como uma entidade pessoal, né? O ser superior, né? Quem medita em mim permanece em mim como eu mesmo, né? Em sua compreensão, a gente tem que lembrar, não existe um ir e vir, né? Tem um aluno meu que ele comparece a esses seminários, mas só presencialmente.
né? E ele continua imaginando que ele precisa se conectar com a fonte. Então, ele faz alguns tapas para se conectar com a fonte, tá? Então, tudo bem, né? Mas a compreensão final é que eu sou a fonte, eu sou o início, o meio, o fim, eu sou a única realidade. E isso também é Shraddha, confiança, aquele fiel, né? O fiel, ele usa a palavra fiel aqui, cada palavra aqui tem um significado muito bonito. Aquele fiel, aquele que tem Shraddha, aquele que tem confiança nas escrituras reveladas por Brahmana através do Saguna Brahman, né? Aquele que tem Shraddha, né? Que tem fé e confiança, ele medita em mim e esta fé irá ajudá-lo, né? A tornar-se um Jivanmukta, aquele que tem uma fé na eficácia deste processo vedântico. São raros indivíduos que desenvolvem confiança na eficácia, na eficiência, na elegância, na superioridade deste processo vedântico. Muita concentração, mente absorta em mim, assim com tamanha comprometimento e dedicação, aquele que medita sobre mim, né, é o maior sadhaka, é o maior yoga. Entre todos os yogis, é o yoga superior. Ah, não, o yoga superior é aquele que desenvolve certos poderes, né, siddhis, né, de modo a manifestar coisas, viver por 2000 anos, etc, etc. Não, as nossas escrituras não dão valor a esses poderes, as nossas escrituras não dão valor ao Nirvikalpa Samadhi, as nossas escrituras até dizem que Nirvikalpa, tanto o Nirvikalpa Samadhi como os poderes dos siddhis, né, são muito perigosos, porque farão de modo que o indivíduo pense que o seu destino foi alcançado. Agora que eu tenho esses poderes, né? Agora que eu consegui remover o mundo através do meu esforço de produzir o Nirvikalpa Samadhi, né? Do silêncio absoluto, a dissolução do mundo e do indivíduo que experiencia o mundo. Agora eu estou livre, né? Mas o indivíduo não está livre. Ele simplesmente está num estado mental que ainda assim é sujeito à temporalidade imposta por Maya. Toda e qualquer experiência é, por natureza, impermanente. Então, assim, nós concluímos esse capítulo 6 e nós vamos dar uma passada no summary, no resumo, que também é muito bonito, tá? A gente passa para o próximo arquivo. Nós sabemos que a meditação, ela passa por duas fases, né? O Upasana, aqui o Swami explica, né, que o Upasana Yoga, a yoga da meditação, né, o Upasana Dhyana, né, e Nididhyasana Dhyana, né, a meditação Nididhyasana, a meditação Upasana. Upasana se refere a todas as práticas de foco, né, que propiciam a purificação, o refinamento, o desenvolvimento de foco, entre outras coisas, expansão da mente, melhoramento da mente, principalmente o foco, a capacidade de focar, né? Então, a meditação, ela envolve em duas fases, né? Aí ele coloca ela precisa ser feita antes de você chegar no Shravana e no Manana do Vedanta, né? As pessoas chegam no Shravana e Manana do Vedanta sem ter feito Karma Yoga e do Upasana Yoga. Aí o que que ocorre? A mente do indivíduo não tem nem foco, né? E nem mesmo aquele espírito de reverência e devoção e confiança a respeito das escrituras que faz de modo que o indivíduo seja beneficiado por este processo, né? Não, o indivíduo não tem nem a qualidade mental de foco e muito menos a qualidade emocional, devocional, que permite ao indivíduo, né, aceitar os resultados como praçada e dedicar as suas ações ao campo como uma oferenda, como uma doação. Não, as pessoas, bom,
Eu chego no Nididhyasana, eu estou querendo, né, compreender essas declarações e eu nem sequer faço realmente o Nididhyasana, eu deixo isso a nível intelectual, informativo, né? E eu me declaro como se diz? Um Yanni, ou um professor, né? Simplesmente porque eu posso expor algumas passagens dos ensinamentos. Ou melhor, eu posso interpretar algumas passagens do ensinamento. Então, existem duas fases. A fase inicial é a ser praticada antes de Shravana e Manana, né? Que é o Yana Yoga do Vedanta. É meditação preparatória. E na nossa tradição, nós a chamamos de Upasana, né? Upasana prepara a mente para quê? Para o Nididhyasana, mas prepara a mente fundamentalmente para o Shravana, ouvir os ensinamentos do Vedanta. Então, nós temos Karma Yoga, que envolve a observação do Dharma, né? Depois, o Upasana Yoga, né? Caso a mente não esteja devidamente purificada, refinada e satívica, então você passa por Karma Yoga, observação do Dharma, Upasana, e depois eu inicio o Shravana. Eu entro em contato com as escrituras dos Upanishads, né? Então, se eu entro em contato com as escrituras do Upanishad sem ter passado devidamente pelo Karma Yoga, observação do Dharma, o espírito de devoção, a conversão de minhas emoções mundanas nesta emoção sublime, superior, que é a devoção, gratidão pela oportunidade de estar vivo, né? Se eu não faço este processo devidamente, né, eu não consigo nem fazer o, o Passana, porque eu não passei pelo Karma Yoga. Mas se eu entro no Karma Yoga, passo no Passana, somente então eu sou capaz de entrar em contato com o Shravana. Portanto, ele diz, a meditação preparatória precisa ser praticada antes de eu entrar em contato com o Shravana do Vedanta, né? Ouvir os ensinamentos dos Upanishads através de um professor competente. Então, o que que ocorre? A maioria de nós chegamos ao Shravana, a esses fragmentos, né? Esses apontamentos referentes às declarações finais dos Vedas, né? Mas sem ter passado devidamente pelo Karma Yoga, a observação do Dharma e o Passana. Aí tem aquela galera ocidental que já jogou Deus, Ishvara, o Criador, né, pela janela, já rejeitou tudo isso no passado, né, umas sociedades mais materialistas, né, e aí descobrem que existe um modo de pacificar a mente e este processo se chama meditação, né. Aí ele tenta meditar, o que foi meu caso, né, tenta meditar sem nenhuma preparação. Aí é um exercício que frustra o indivíduo, porque anos vão passando e a minha incapacidade de meditação de meditar se torna sempre mais evidente, né? E vem uma frustração muito grande, né? Porque eu não passei pelo conhecimento, né? E a prática do Karma Dharma para purificar a mente ao ponto de eu poder realmente meditar, né? Por isso que nós dizemos a meditação vedântica, né, de preparação, ela requer um objeto de meditação que não é a sua natureza intrínseca, mas é a natureza do Criador. Então, nós precisamos de um símbolo, quase sempre uma divindade, uma entidade, que se torne o nosso foco de meditação, né? Porque a nossa mente ainda não é sutil o suficiente para meditar em si mesma, em sua própria natureza intrínseca, né? Então, nós começamos a meditar no Saguna Brahman, no Saguna Ishvara, um símbolo, um representante de Brahman, né, uma entidade, uma divindade, que sirva ao propósito de permitir o foco, o desenvolvimento de foco, como também o desenvolvimento deste espírito devocional que é fundamental no processo de purificação e refinamento do complexo corpo-mente. O ego precisa ser administrado, precisa ser lucidado através das emoções devocionais a respeito dessas escrituras e do Criador, né?
Então, é difícil, né? Nós chegamos, começamos a meditar, não sabíamos nada a respeito do Karma Dharma. Quase ninguém entra nisso no Ocidente, né? Ninguém quer falar sobre Karma, Dharma, essas leis que regem o campo, observação, né? Desenvolvimento de determinadas qualidades, né? Os méritos, méritos não, as virtudes, né? E não virtude, remoção das não virtudes. Ninguém fala de nada disso, né? Então fica meio difícil. Mas aqui nós estamos falando do Vedanta, né? O Upasana prepara a mente para fazer o Shravana, né? Depois de ter feito o Shravana, aí sim eu tenho a possibilidade, depois de algum tempo de reflexão, fazendo Manana, eu tenho as condições, a gente espera ter as condições de fazer o Nididhyasana do Vedanta, né? Se a pessoa tiver preparada a mente através do Karma Yoga e do Upasana, o Vedanta Shravana, né, acontecerá mais facilmente e poderá proporcionar o autoconhecimento. Suponha que a pessoa não tenha feito nenhum Upasana antes. Naturalmente, a mente não está qualificada e quando tal pessoa é subqualificada ou não qualificada, quando tal pessoa ouve os ensinamentos do professor, certamente o conhecimento ocorrerá. Se ela tiver uma mente com determinadas pré-qualificações, tais quais confiança, abertura mental, paciência, né? É, e, e humildade, né? Então, o conhecimento pode até ocorrer, mas o conhecimento ele não será assimilado e retido. E ele apresenta essa analogia que é muito bonita, né? Quando este conhecimento ele permanece só no intelecto, tá? Ele é mais ou menos como o óleo, ele não se mistura na água, tá? Então é como um conhecimento que permanece compartimentalizado, né? Somente no intelecto, ele não se espalha nos outros centros da nossa personalidade, né? De memória, sistema emocional, sistema, né? De mental, né? O ego. Então, nada disso vem beneficiado, o nosso subconsciente não purifica nossas vasanas, né? Quando o conhecimento vedântico, né, ele ocorre, mas o indivíduo está subqualificado, ele permanece compartimentalizado no intelecto, né? E ele não será capaz de ser assimilado e internalizado, ele será como o óleo que permanece, né, separado do resto da minha personalidade humana. Haverá uma lacuna entre o que a pessoa sabe e o que a pessoa é. Então, a pessoa sabe determinadas coisas, a pessoa expõe determinadas coisas, mas na vida da pessoa aquilo não transpira, né? Não aparece, né? Parece uma dissonância, né? Haverá uma lacuna, né? E a pessoa se sentirá esquizofrênica, uma ruptura, uma diferença estará lá. É por causa do defeito, não é por causa do ensinamento que não é efetivo ou eficaz, mas é por causa de falta de qualificação. Preferem colocar a culpa nos ensinamentos, porque o ego humano é sempre assim. Ele sempre gosta de, no final, né, desenvolver determinadas ideias e noções a respeito de si que o elevem diante dos outros, né? Mas porque a mente não foi preparada através do Upasana, isso ocorre. Se a mente for preparada através do Karma Yoga e o Upasana, o Vedanta Shravana, né, irá facilmente se traduzir em Jnana, e o Jnana será traduzido em Jnana Nishta. Jnana Nishta é o autoconhecimento que não somente ficou compartimentalizado no intelecto, mas se distribuiu nos três corpos, nas diversas funções do corpo sutil, né, e no inconsciente também, de tal modo que esse autoconhecimento se torna conhecimento nista, conhecimento permanente, conhecimento firme, sempre presente, não sujeito ao esquecimento. A experiência de quase todos é que o conhecimento é firme por um período, eu fiz um seminário, isso e aquilo, mas o conhecimento tende a se dissipar, né? E eu vou esquecendo. Então, este Nidhyasana irá
promover a assimilação, internalização, de tal modo que este autoconhecimento se torne conhecimento nista, né? Permanentemente sólido, sempre presente, vivo, não sujeito aos apagões. Portanto, nós temos que fazer o quê? O Vedanta Shravana deve ser seguido da outra meditação, que não é o Upasana de preparação, essa outra meditação é chamada de Nididhyasana, né? Nididhyasana será obrigatório para quem não fez o Upasana, né? Nididhyasana é quase sempre indispensável. Raramente existem indivíduos que não precisam fazer Nididhyasana. São os indivíduos que, através de outros nascimentos anteriores, desenvolveram tanta purificação e refinamento, né, que eles chegam aqui, aí eles passam por uma atmosfera, um ambiente já religioso e espiritual, aí eles entram em contato com os Upanishads, e aí quando eles ouvem os ensinamentos, né, através do Shravana, né, a exposição de um professor, eles recebem, assimilam e instantaneamente eles não precisam de fazer o Nididhyasana, que é a meditação vedântica, mas são raras exceções, raríssimas exceções, tá? A regra geral é aquela que nos diz que nós precisamos passar pelo Karma, Dharma, Upasana, Shravana, Manana e Nididhyasana, sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads, sob orientação de um professor competente. Se o indivíduo for altamente competente, o próprio Shravana é suficiente. Aí o Nididhyasana não é obrigatório, mas como eu já coloquei, é muito raro. Nirguna Brahman, Nirguna Dhyana, meditação ao Nirguna Brahman, né? É o Nididhyasana, é meditar no ser livre de atributos dos gunas, que é a minha própria natureza intrínseca, né? Então, nós já vimos tudo isso. Então, esta meditação, meditar na minha natureza, Atma, né? A consciência, a existência de natureza não dual, que é o próprio Chaitanya, a própria consciência, né? Nós chamamos de meditação vedântica, né? A pessoa permanece imersa nesses ensinamentos, nos ensinamentos recebidos durante o Shravanam, e esta imersão é feita por um período de tempo para que o conhecimento penetre nos três corpos e transforme a minha personalidade emocional, mental e psicológica, como também a minha personalidade subconsciente. Isso é muito bonito. A primeira vez que eu ouço o Swami colocar esses termos, né? Eu tento dizer isso em outras palavras, mas isso é muito legal. A minha personalidade subconsciente, a minha personalidade, né? Causal, né? As minhas vasanas, né? Em suma, que este conhecimento penetre, né? As entranhas mais profundas do meu ser, de modo a irrigar os três corpos com esse conhecimento, de modo que eu seja internalizado e que eu desenvolva uma personalidade devidamente integrada, integração de personalidade, os três corpos, todas as funções do nosso corpo sutil estão em harmonia, ela irriga tudo, né? De modo que o conhecimento me torne uma entidade muito bem integrada. A meditação vedântica ajuda na assimilação do conhecimento. Não é a causa do yana, mas é a causa do yana nista. Então, aqui é mais um ponto importante. Tá? As pessoas chegam no Vedanta, aí elas fazem um curso, fazem um seminário, fazem o outro, assistem os vídeos, vão passando de um texto a outro texto, a outro texto, a outro texto, e elas não obtêm a firmeza e a clareza e a convicção
de autoconhecimento, que é o Yananista, conhecimento firme e sempre presente, né? Aí o que que elas pensam? Ah, ok, então eu vou fazer mais Shravana. Aí ela volta para os textos, começa a ouvir tudo, ouvir tudo, ouvir tudo. Aí terminou. Aí ainda assim o conhecimento não frutificou, não me transformou. Aí eu vou e faço mais Shravana, né? Pior ainda é quando ela pensa que não, agora eu vou e vou estudar sozinho as escrituras, né? Então, mais conhecimento intelectual. O que está faltando para a pessoa não é mais Shravana. O que está faltando é Nididhyasana, né? Como nós sabemos, a gente precisa de uma escritura desde que ela seja devidamente assimilada, internalizada, né, através do nosso esforço de meditação profunda sobre esses ensinamentos, que revelam aquilo que eu sou, né? Então, colocando isso no modo didaticamente, né, claro e fácil, o Passana irá nos dar o quê? O conhecimento, tá? Não, Yana Yogyata é a purificação do intelecto, melhoramento, purificação, refinamento. Shravana me dará o que? O conhecimento. Nididhyasa me dará o que? Assimilação e internalização do conhecimento, de modo que ele se torna yananista. Esta essência, o Passana, me produz a qualificação, o desenvolvimento dessas qualificações. Shravana, né? Ele irá simplesmente me dar o conhecimento das escrituras que eu recebo, mas infelizmente ele não permanece devidamente retido, porque ele não foi devidamente assimilado e internalizado, portanto, ele é sujeito aos esquecimentos, porque existem impurezas, outras tendências que irão ocupar a minha mente, não permitindo que este conhecimento seja devidamente internalizado, né? A mente é assim, a mente passa um período num seminário de Vedanta. Eu fico sempre surpreso, isso eu já observava do meu tempo em Lucknow com o Papadia. Às vezes entravam naqueles satsangs num estado de samadhi natural maravilhoso, né? Aí no momento que o satsang encerrava, as pessoas se levantavam, começava uma barulheira de tititi, 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 as pessoas iam saindo, né? O guru saía primeiro, iam saindo do satsang, e quando chegava lá fora, tititi, tititi, todo mundo falando das coisas mais sansáricas possíveis, né? Porque a mente fez um esforço para permanecer quieta, recebendo esses ensinamentos, mas aqueles pensamentos áridas, elas precisam de expressão, a mente não está purificada o suficiente, né? Então, a essência é essa. O Shravana, né, ela me dará um conhecimento, e esse conhecimento, sem o Nididhyasana, ele simplesmente ele não permanece, ele voa. Qualquer ventinho, qualquer outro pensamento, né, o encobre, né? A palavra comum usada para qualquer tipo de meditação, também para o Nididhyasana, a meditação vedântica, né? A meditação preparatória também é chamada de dhyana. A preparação assimilatória, esse é um termo legal. Então, a preparação assimilatória também é chamada de dhyana, meditação Nididhyasana, ou Nididhyasana. Se quiser fazer uma distinção, a primeira é o Passana Dhyana, e a última é Nididhyasana Dhyana, ok? Então, agora aqui um ponto muito importante. O Swami ele falou sobre isso no início, tá? Porque isso é muito importante. Esse capítulo 6, né, baseado nas transcrições das exposições do Swami Paramartananda, foram realmente importantíssimos para mim. Por quê?
Eu entrei neste processo através da meditação, e a meditação se tornou uma grande frustração, porque eu não tinha condição de fazer meditação, né? O Vipassana, né? Meditar em qualquer coisa, meditar no meu nariz, meditar num conceito, meditar na parede, meditar na respiração, qualquer que fosse o objeto de meditação, né? Era uma grande frustração, porque minha mente, ela era rebelde, ela pulava de galho em galho como um macaquinho, né? Em analogia, né? Então, quando eu aprendi, né, um pouco sobre Gita no início a minha experiência, né, de expor e de compartilhar os ensinamentos do Vedanta, né, eu fui introduzido ao Gita através do James Schwartz, né? E o James Schwartz, todo o Vedanta dele é mais genérico e ele não vai muito profundamente em todos os textos, né, em detalhes, né? Então era uma coisa mais generalizada, né? Então aquilo que eu sempre ouvi dizer é que a meditação é uma concessão feita pelo Vedanta, né? É uma concessão feita pelo Vedanta, porque o Vedanta ele diz que existem somente Karma Yoga e Jnana Yoga. Então, no Gita, o Vedanta faz uma concessão à meditação, né? Dizendo, tudo bem, você pode fazer o Vipassana, entendeu? Procurar um símbolo de meditação para desenvolver algumas qualidades, entre elas a mais importante é a capacidade de permanecer focado num objeto de meditação. Então, eu sempre tive a impressão assim, o capítulo 6 que o James nunca abordou, era simplesmente uma concessão ao yoga, concessão, entendeu? A ideia de que eu tenho que fazer alguma coisa, né, como uma meditação, meditando num objeto. Então, durante esse processo do capítulo 6 eu tive que aprender o que é realmente esse capítulo 6 e a primeira coisa que o Swami diz no início do capítulo 6 é que esse dhyana, esta meditação apresentada no capítulo 6 ela se refere fundamentalmente ao Nididhyasana dhyana. E aí ele vai explicando mais profundamente e claramente para todos nós o que seja o Nididhyasana dhyana, essa meditação vedântica, né? Com todas as suas ilustrações, esse fluxo, né, homogêneo, né, de pensamentos equivalentes, né, ou semelhantes a respeito dos ensinamentos ou das declarações finais dos Vedas, né? Então, o ambiente, né, de contemplação, né, essa imersão neste processo, neste fluxo, nesses conceitos, é o Nididhyasana do Vedanta, que é uma meditação cujo objeto de meditação é muito sutil, que é diferente de meditar nos pranas ou em qualquer outra coisa, né? Então, a meditação vedântica do capítulo 6, tá? É o tema do capítulo 6. Nididhyasana é o assunto do capítulo 6. E no passado eu pensava que o capítulo 6 do Gita se referisse ao que? Ao Upasana, meditar para desenvolver foco, né? Meditar para desenvolver foco. E eu dizia, não, o foco não é necessário. Por quê? Porque o Karma Yoga ele irá produzir a purificação e o refinamento, entre eles a capacidade de foco. O Karma Yoga vai cuidar de tudo. Eu não sabia que o capítulo 6 se referia à meditação Nididhyasana, que é meditar nos ensinamentos finais dos Vedas, tá? Então, eu nunca dei importância ao capítulo 6, seguindo mais ou menos a sugestão do James, né, pensando que era simplesmente uma concessão para os meditadores. E quando eu entrei nesse processo do capítulo 6 assim, né, foi importantíssimo para mim compreender o capítulo 6 do Gita, né? Então, a meditação Vedanta, você compreende tudo isso, Marcelo? Hum? A beleza desse capítulo 6, a importância desse capítulo 6, né? Ele simplesmente abriu assim, né, mostrou o quadro completo do que seja, né? A meditação no seu estágio de preparação e no seu estágio de, como é que ele chama aqui, de internalização assimilatória, meditação assimilatória, né? E por que Krishna introduz aqui a meditação vedântica? Porque Krishna sente que
o Shravana já foi feito. Então ele fala assim, por que que o Krishna, por que que ele apresentou o Nididhyasana Vedântico, né? Por que que ele não apresentou no início, né? Por que que ele apresentou agora? Ele apresentou agora porque primeiro ele teve que apresentar os ensinamentos dos Upanishads. Como nós sabemos, no capítulo 3, 4 e 5, diversas passagens foram Yana Yoga puro, né? E simplesmente ele apresentava os ensinamentos dos Upanishads. Então ele apresentou ensinamentos do Karma Yoga, do Yana Yoga dos Upanishads, né? E depois de ter apresentado esses conceitos para Arjuna, aí ele falou, Arjuna, agora o seu problema, sabe qual é? Você precisa de Nididhyasana, você precisa de meditar nos ensinamentos que eu apresentei nos capítulos 2, 3, 4 e 5, né? Faz totalmente sentido, né? É como se você tivesse ingerido, né, diversos pratos no restaurante e você, sem ter digerido tudo isso, né, você quisesse continuar a comer indefinidamente, né? Não, você precisa de digerir e assimilar todos os nutrientes daquelas refeições, né? A digestão precisa ser feita e a digestão é feita através do Nididhyasana, né? De modo que eu possa internalizar, né, esses ensinamentos. Portanto, a meditação vedântica é o assunto do capítulo 6, que foi tratado de modo exaustivo. Foi lindo esse capítulo 6, tratado de modo exaustivo. Abriu realmente para todos nós. Agora eu compreendi melhor, agora eu sou um expositor, um professor muito melhor. Compreendi o que falta, na maioria dos casos, né, entre os meus alunos. Nós não encontramos uma análise tão profunda da meditação vedântica em qualquer outra escritura, ele diz. Portanto, esse capítulo 6 do Gita é muito importante. Então, agora ele apresenta dizendo que o capítulo 6 pode ser dividido em 6 porções, né? A primeira é Bahiranga Sadhanani, né? São as disciplinas gerais a serem observadas por uma pessoa ao longo do dia para que ele possa crescer, né? Essas disciplinas gerais, né, elas envolvem o quê? Elas envolvem a observação do Dharma e a compreensão, né, que o Karma Yoga nos concede, né? Então, o Karma Yoga é uma disciplina geral que, em observação ao Dharma, eu vou interagindo com o campo, compreendendo o meu relacionamento entre eu, os seres vivos no campo, né? E o Criador, as leis que regem esse campo, de modo que eu não crie muito conflito e eu possa manter um coração calmo e uma mente tranquila, uma mente calma e um coração tranquila, como eu costumava dizer anos atrás. Então, eu preciso de passar por essas disciplinas gerais, que é fundamentalmente o karma, dharma, condutas, né, que me permitam desenvolver as qualificações iniciais, né? Depois nós entramos no Antaranga Sadhanani, que significa algumas disciplinas específicas a serem observadas antes da prática da meditação, tá? Então, é muito simples, né? Antes da gente praticar, a gente tem que criar um ambiente, criar uma determinada atmosfera, criar um espaço de qualidade para que a gente possa sentar e meditar, né? Seja essa meditação a meditação de preparação, ou seja a meditação de assimilação e internalização, né? Então, estes são as disciplinas específicas, né? Então, o terceiro tópico é a natureza da meditação. Dhyana, o que exatamente é meditação, né? Então, nós vimos isso e ele vai mais uma vez nos lembrar dos detalhes desses 5 ou 6 tópicos que ele desdobrou, né, muito profundamente. O quarto tópico é o que você obtém, qual é o palan, qual é o fruto, qual é o benefício
deste dhyana, dessa meditação, seja ela de preparação ou de assimilação. Então, nós precisamos compreender o benefício, senão nós não estaremos motivados a entrar nesse processo. Qual é o benefício da meditação? Quando eu digo meditação, o Swami diz, eu me refiro à meditação vedântica, Nididhyasana. Aqui e ali a gente diz o Upasana ajuda, mas é o Nididhyasana, porque é somente através do Nididhyasana que eu obtenho realmente o pala, os frutos finais que nós estamos buscando, que é esse senso de libertação do samsara, né? Quando eu falo pala, quando eu falo frutos da meditação, me refiro ao Nididhyasana, né? Ele está nos lembrando. Pala significa benefício do Nididhyasana. Então, o quinto é o dhyana pratibandha, né? Os obstáculos que ele também elaborou muito bem, quais são os obstáculos e como, né, combatê-los, como removê-los, né? Os remédios, né? Então, aqueles de vocês que não assistiram todas essas aulas do capítulo 6, eu sugiro que vocês assistam todas as aulas. Quantas aulas nós fizemos? 20, 30, 40, 50? Eu sugiro que vocês encontrem tempo para revisar todas essas aulas do capítulo 6. E aqueles que passaram, assistiram quase todas, também é uma boa ideia revisar essas aulas. Ok. Os obstáculos. O sexto tópico que ele apresentou é a respeito de uma atitude, né, apresentada por Arjuna, que era um pessimismo, né, apesar do encorajamento de Krishna. O Arjuna disse, não, eu não consigo, a minha mente é muito rebelde, ela não tem foco, eu não tenho condição de fazer esse Mididhyasa, não é para mim, eu desisto, né, eu não consigo, né. Então, aquele pessimismo de Arjuna fez de modo que que o Krishna Guru apresentasse um outro aspecto, tá? É o que é de jamais, né, desenvolver esse sentimento pessimista de impotência, né? E ao invés nós precisamos desenvolver um sentimento de confiança nessas escrituras, né? E confiança em nós mesmos. Então, ele fala o tópico chamado de autoconfiança, né? Você jamais deve se colocar para baixo e achar, não, eu não consigo, isso e aquilo, né? E existem alguns pontos que ele apresenta, né? Para que uma meditação seja bem sucedida, né? Então é isso, o autoconfiança jamais, né, desenvolva um sentimento de derrota, de pessimismo, né, uma estima negativa, não sou capaz, não consigo, isso e aquilo. Não, perseverança, persistência, dedicação, disciplina, né? Nada é impossível para nós. Na disciplina geral, o Krishna, na disciplina geral, que é o primeiro tópico, né, a disciplina geral, na disciplina geral, Krishna inclui o Karma Yoga como a disciplina mais importante para que a meditação mais tarde seja bem sucedida. Somente um Karma Yoga pode praticar meditação com sucesso. Um Karmi, um Samsari, não consegue praticar meditação. Ele pode sentar-se em meditação, mas tudo mais irá ocorrer, com exceção da meditação, que envolve um foco, né, cujo objetivo é a assimilação e internalização do autoconhecimento. Qual é a razão? Krishna diz que o Kama Yoga é aquele que é capaz de aceitar não somente todos os resultados, mas todas as ações que ele tem que realizar na vida sem reclamar. Existem dois modos da personalidade, módulos da personalidade reclamona. Um é reclamar aquilo que chega, né? E o outro é reclamar que eu devo fazer coisas que eu não quero fazer, tá? Então, quando chega um parábada, um indivíduo reclama, né? Reclama às vezes em antecipação, e na hora de ter que fazer o que tem que fazer, reclama também. Então, o Karma Yoga é não somente aqueles que não reclamam
a respeito, né, dos resultados, como também não reclama daquilo que precisa ser feito, né? Uma das fontes de perturbação mental é fazer coisas que eu não gostaria de fazer, que eu não gosto de fazer, que eu não amo fazer. Eu não gosto desse trabalho, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto de lavar roupa, eu não gosto de lavar os pratos, né? Quando eu faço as coisas com essa atitude de não quero, não gosto, entendeu? Sem amor, né? Sem reverência, sem dedicação, né? Eu estou dividindo a minha mente, né? A minha personalidade. O que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Eu não estou agindo simplesmente com uma personalidade bem integrada através da compreensão do que é o Dharma, o que precisa ser feito. E que seja feito com a melhor das atitudes, tá? Então, essas divisões, elas são todas elas fundadas nos nossos quereres, não quereres, gostos e desgostos, né? Mas quando eu compreendo o sistema Ishvara, quando eu compreendo o resultado, esse relacionamento entre o Jivatma, o Jiva e Ishvara, aí eu desenvolvo a compreensão e a atitude que me permite integrar a minha personalidade, né? Respondendo aos estímulos sempre com uma determinada atitude, né? Fazendo as ações que precisam ser feitas com essa atitude e recebendo os parábanas como prasada, né? Então, o que significa que a mente ela permanece livre de estresse e tensão excessiva. Kama Yoga é aquele que aceita as ações e os resultados como o quê? Como prasada e como uma oportunidade de servir o campo, né? Então, Ishvara Arpana Buddhi, oferecimento ao Senhor, é a atitude do Karma Yoga na medida que ele coloca as ações, mesmo aquelas que ele não tem muitas preferências, mas ele está sacrificando os seus gostos e desgostos no altar do Karma Dharma, compreendendo, né, o que é o Karma Yoga, o que é o Dharma. Ele sacrifica essas divisões de personalidades e ele integra a sua personalidade como um todo, né? Portanto, o Karma Yoga é aquele que faz tudo com muito amor, com carinho, com dedicação, né? E assim por diante. A gente para aqui, Marcelo, a gente já fez 1 hora, né? Okidoki. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê. Obrigado. Até amanhã, meus queridos.